Falávamos amanhã, tem reunião ministerial, primeira reunião ministerial. Lula chamou todo mundo para um papo e justamente para acertar, alinhar algumas questões com alguns ministros, enquadrar alguns outros. Quem está acompanhando toda essa movimentação pré-primeira reunião, primeiro ato, grande ato aí do governo Lula, é o Márcio Rocha, nesta quinta-feira, conosco ao vivo aqui nos Bastidores do Poder. Márcio, boa tarde, tudo bem? Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Tudo bem aqui em Brasília, o clima agora está um pouquinho mais tranquilo, porque a gente teve uma manhã muito movimentada por causa da posse, né, da ministra Simone Tebet. João Pedro Melo já trouxe para vocês aí, e de qualquer maneira amanhã vai ser ainda mais movimentado, porque todos os ministros devem estar aqui no Palácio do Planalto para essa primeira reunião ministerial, né, que está marcada agora para esta sexta-feira. E a gente conversou com alguns interlocutores aqui do governo, né, a expectativa é que o presidente Lula faça a apresentação assim das primeiras orientações aos novos ministros, né, e além de fazer também um diagnóstico sobre como é que está a situação da máquina pública aqui em Brasília. E também é bom a gente falar que o objetivo é evitar mais ruídos, né? A gente está no início de governo, então é melhor começar a definir essas coisas a partir de agora, para também alinhar as ações do governo e deixar claro que qualquer anúncio precisa ser feito com o aval do Palácio do Planalto. Porque, lembrando, nessa quarta-feira, o ministro Carlos Lupe chegou a ser desautorizado pelo governo, porque o governo teve que negar, inclusive, algumas falas do ministro sobre a reforma da Previdência. E aí o Palácio do Planalto falou que vamos dizer assim, né, quem manda é o Palácio do Planalto e não o ministro. Então, por enquanto, vamos alinhar o discurso em relação a esses vários assuntos polêmicos, inclusive esse. Todo mundo vai falar a mesma coisa, segundo os interlocutores aqui do governo. A gente está aqui no Palácio do Planalto e nessa quinta-feira a gente teve uma reunião até importante, vamos dizer assim, porque a cúpula da equipe econômica aqui do novo governo se reuniu com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Ou seja, quem esteve aqui, que a gente apurou, a ministra da Gestão, Esther Dweck, Simone Tebet, do Planejamento, também participou dessa reunião com o Rui Costa, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Isso porque eles estavam discutindo aquele programa de refinanciamento de dívidas, o Desenrola, né, que deve ser lançado nos próximos dias, exatamente para alinhar, definir, né, o próximo, esse programa, né, esse próximo programa do governo, junto com a equipe econômica. Então a gente segue esperando aqui para ver se algum ministro fala sobre esse assunto ainda nesta quinta-feira. Lembrando que também as primeiras decisões, vamos dizer, as primeiras medidas que devem ser anunciadas nessa reunião ministerial, que está marcada para amanhã, 9h30 da manhã, deve ser nos segmentos de benefícios sociais e infraestrutura, justamente para que o governo tenha o que mostrar para a sociedade quando o governo fizer 100 dias de mandato lá para o mês de abril, lá mais ou menos no mês de abril. O ministro-chefe das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ele publicou um vídeo na internet falando que estava se preparando para falar sobre essa reunião amanhã, né, que vai ser feita com o presidente Lula, e dizendo que cada ministério vai mostrar o planejamento para os próximos meses. Além disso, Lula também deve dar uma indicação de como vai ser a reunião do próximo dia 27, que essa reunião é com os governadores. Isso porque, segundo Rui Costa, a ideia de Lula é fazer reuniões periódicas, tanto com prefeitos quanto governadores, para definir justamente como vai ser a ideia, como vai ser o planejamento, né, de cada estado, onde cada área vai ter a prioridade para receber mais recursos, enfim, fazer um planejamento e também cobrar algumas medidas dos governadores e prefeitos, e isso vai ser feito durante essas reuniões periódicas. Isso vai começar a partir de agora, no dia 27 de janeiro. A gente sabe também que Lula deve ir para a Argentina, a primeira viagem internacional como presidente da República, entre os dias 23 e 24 de janeiro, né? E deve fazer essa reunião com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, e aí deixou em aberto a viagem para Davos, no Fórum Mundial da Economia, né, Fórum Mundial Econômico, que deve ser realizado também neste mês, mas ainda não está definido como vai ser essa viagem de Lula para Davos, mas a expectativa é que tudo se resolva ainda na semana que vem. Por enquanto, a gente teve a última posse que foi realizada da ministra do Planejamento, Simone Tebet, mas
a gente falta ainda 2 ministros para serem postados, né, oficialmente aqui em Brasília. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que deve ser feita, né, a posse deve ser realizada no dia 9 de janeiro, e depois de Sônia Guajajara, que é do Ministério dos Povos Indígenas, que seria o último ministério que falta, né, para ter a posse realizada, que deve ser feito também no próximo dia 10. Extraoficialmente, isso deve ser realizado no dia 10 de janeiro, né, a gente apurou aqui com fontes do Palácio do Planalto. Mas, por enquanto, situação bastante tranquila. A gente está agora esperando a saída de Fernando Haddad, de Simone Tebet, para ver se alguém fala aqui sobre essa reunião com o Rui Costa e também falar sobre como vai ser essa reunião amanhã, a partir das 9h30 da manhã. Muito bom. Obrigado, Márcio. Bom trabalho por aí. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. O Lano Márcio citou aqui a fala do Alexandre Padilha, que divulgou um vídeo, né, agora à tarde, falando sobre esses preparativos. O Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais, vai cuidar justamente das tratativas entre governo federal, executivo e o legislativo principalmente. Padilha falou sobre essa expectativa para essa reunião de amanhã. O presidente Lula fez questão de convocar essa reunião com todas e todos, de certa forma, de um acolhimento desses novos ministros e ministras, da partida do início do governo. Tem uma fala e apresentação por conta da Casa Civil, das ações de coordenação do governo, das primeiras ações de coordenação da Casa Civil, de coordenar os ministérios que tenham obras, fazer um grande levantamento das obras, como é que está a situação das obras no país, aquelas que podem ser retomadas rapidamente, aquelas que podem ser concluídas. Fazemos uma avaliação, inclusive, da composição, como é que está as ações do governo, o início das ações do governo, como é que se constrói uma boa relação federativa. O presidente está convocando a reunião de governadores e governadoras para o dia 27 de janeiro, já no primeiro mês de janeiro. Como que vai ser a relação com o Congresso Nacional, com a sociedade. Conversar um pouco sobre medidas que cada ministério estão analisando a partir dos 100 dias, né? A partir dos relatórios, dos dados trazidos pelo GT de transição. É um grande passo de início de governo. E aí fica então a expectativa. A gente estava falando sobre nomes que vão surgindo, Lana. Você pontou os 3 ligados aí à área econômica, Geraldo Alckmin, Fernando Haddad e Simone Tebet, né, que despontam aí como um dos principais pilares do governo Lula. A gente não pode se esquecer de Rui Costa, chefe da Casa Civil e que agora vai coordenar um programa de reativação das obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o famoso PAC. Que a gente lembra o que deu o PAC, né? Tudo que gerou o PAC, né? E acabou de bom e de ruim, claro. Mas que politicamente, lá atrás, elegeu Dilma Rousseff presidente do Brasil, né? A gente lembra toda aquela campanha que foi feita no processo de eleição dela, que a Dilma foi vendida mesmo como a mãe do PAC. Pessoa que estimulou todo o processo. Ou seja, é mais uma pessoa, entre outras figuras, que vão ganhando destaque aí nesse governo Lula. O Rui Costa, que inclusive está diretamente envolvido nessa preparação dessa reunião ministerial amanhã. Com certeza. E esteve na posse de Simone Tebet, fala em nome do presidente em vários momentos. Ontem foi o bombeiro que apagou o incêndio sobre a Previdência, depois da fala de Carlos Lupe também, né? Teve esse contexto. No discurso, eu estava em Brasília no momento em que Lula anuncia ali no CCBB a lista dos últimos nomes, 16 nomes, e ele usa o número de obras paradas no discurso várias vezes, sinalizando que isso é uma preocupação. Retomar obras paradas, porque realmente é um dinheiro público jogado no lixo, né? Certamente não vai dar para retomar onde foi paralisada aquela obra, né? Tem prejuízos impostos pelo tempo, pela falta de cuidado, pela falta de atenção. Então, ele cita um número, 14 mil obras federais paradas. Boa parte dessas obras na educação. Entendo porque o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, volta e deve ter bastante destaque nesse momento, projetando ainda mais a imagem de Rui Costa, como você coloca. Acho que depois de composta a equipe e colocados os maiores desafios, que é garantir o pagamento dos programas sociais, que são o carro-chefe do governo, com responsabilidade fiscal e a retomada de programas importantíssimos como o PAC e de obras paradas, depois de afinar o discurso com a equipe amanhã, eles nesse momento não estão preocupados com as pequenas crises que pipocam aqui e acolá. Eles estão preocupados em montar a equipe do segundo escalão,
atender o pessoal que ficou sem cargos, né? O PV, por exemplo, que está na federação com o PT, compõe no Congresso Nacional e vai ser obrigado, porque a federação é diferente, eles são obrigados a ficar juntos pelos próximos 4 anos, não é opcional. Então, ele tem que atender algumas coisas que estão pendentes para garantir a tal da governabilidade. Segundo, nos bastidores é isso que se diz, que ele está tentando ainda fechar os últimos acordos para o segundo escalão para órgãos importantes e depois é que vão começar a falar em projetos, em propostas mais claramente. Agora, a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma da Previdência foi da polêmica. A reforma tributária apareceu em mais de um discurso, né, Cris? Sim. Acho que parece uma prioridade muito óbvia para todos os ministros que estão assumindo, que eles têm que conseguir um acordo para tirar, porque já tem décadas que está parada essa proposta no Congresso, várias propostas estão tramitando no Congresso Nacional para fazer uma reforma tributária que nem vai significar para o contribuinte menos impostos, vai significar uma economia com a simplificação da cobrança de impostos, porque a burocracia é tão grande, tão pesada, que as empresas gastam muito dinheiro com as milhões de etapas que tem que enfrentar a burocracia mesmo. Consome um dinheiro que é absolutamente desnecessário, considerando que a gente tem todo o momento, a digitalização, a tecnologia a nosso favor, a simplificação precisa ser da burocracia, das regras, para que as empresas desafoguem um pouquinho, para que todo mundo, né, tenha um sistema mais simplificado de cobrança de impostos.